foi concluída a licença ambiental prévia que permitiu a implementação da operação urbana Águas Espraiadas. Uma duas exigências dessa LAP, elas mencionam a necessidade de fazer um plano complementar urbanístico para todos os setores da operação urbana, com o objetivo específico de garantir a qualidade ambiental e o suporte viário às demandas oriundas do adensamento proposto. E num outro item, havia a exigência também da elaboração de um plano de dimensionamento e implementação do sistema de áreas verdes e espaços públicos, com a finalidade de minimizar o desequilíbrio entre áreas públicas e privadas, verificado originalmente na área abrangente da intervenção. A gente tem que lembrar que essa área era uma área de origem industrial, então com baixo adensamento populacional, e que a proposta da Operação Urbana Água Espraiada, de adensamento populacional e construtivo, demandava uma provisão de mais áreas públicas. Pode prosseguir. Isso é uma situação à época existente, né? Hoje esse é um cenário que já foi transformado, mas identificou-se que dos 2 milhões e 200 mil metros quadrados de lotes transformáveis, para essa quantidade de áreas de empreendimento, havia apenas 20% de áreas públicas correspondentes. Se a gente tomar como referência um plano de parcelamento presente, esse montante, o montante exigido é de 40% de áreas públicas. Está claro que a gente não conseguiria, com esse projeto, alcançar esse montante hoje estabelecido pela legislação vigente. Mas isso foi uma referência para as propostas de melhoramento viário e áreas verdes. Pode prosseguir, por favor. Estes foram os melhoramentos contratados nas leis originais da Operação Urbana Água Espraiada, 3.206 de 2001, e a sua posterior alteração, a Lei 15.416 de 2011, que é o prolongamento da Avenida Chucre Zaidan e da construção das duas pontes, Ponte Laguna e Ponte Itapaiuna, para dar melhor condição de mobilidade para esse sistema marginal pinheiros. Pode prosseguir. Para atender essas exigências da LAP, em 2015 foi proposto um PL que está aí representado, com uma ampla proposta de alargamento de vias, essas indicadas nas linhas cheias, e de abertura de vias. É importante lembrar que esse projeto ele foi elaborado já em 2013, então, ao longo de diversas administrações, ele não recebeu a forma de um projeto de lei a ser encaminhado a essa casa, ainda que os estudos técnicos tivessem sido feitos. Vale lembrar também que esse plano, com essa fisionomia, ele ficou em consulta pública no site da São Paulo Urbanismo entre 2011 e 2015. Desculpa, mas não vai entre 2011 e 2015, é o meu. 2011 e 2015, e foi assim que nós conseguimos garantir que, mesmo sem o PL aprovado, alguns dos empreendimentos imobiliários propostos para essa região fizessem a reserva de áreas públicas necessárias ao projeto. Pode prosseguir, por favor. Hoje, o que está em discussão é o PL 381/2019, já com uma proposta menos ambiciosa, mas ainda assim importantíssima para garantir aquelas condições de mobilidade dessa região e adensamento. Então, estão indicadas aí as áreas que estão sendo propostas para alargamento, abertura de vias e as áreas verdes que permaneceram. É importante notar, como se tratava de uma área industrial, que esse viário ele visa dar uma suplementação ao viário existente, né, para uma nova condição de aproveitamento desse território. Pode prosseguir. Adicionalmente, isso não foi previsto no projeto 2015, se propõe um prolongamento dessas ruas até a Chucre Zaidan, da Nicolau Barreto, da Álvaro Rodrigues e dessa outra terceira. Isso por quê? Atualmente há uma exigência, tanto do PDE quanto da lei de zoneamento, de que as faces de quadra não tenham mais
do que 300 metros quadrados, 300 metros de extensão. E, além de tudo, exige que a cada 150 metros se tenha uma oportunidade de transposição, pensando no deslocamento de pedestres por esses territórios. Pode prosseguir. Então, o que a gente tem no resumo, né? A lei de 2018, ela propunha um determinado conjunto de áreas verdes institucionais que foram implantadas. Em vermelho estão as áreas que foram retiradas do PL de 2015, quer dizer, então nós temos o seguinte, 41% das áreas verdes propostas em 2015 foram suprimidas nesse PL, dos melhoramentos viários 54% foram suprimidos, remanesceram 46%, e das áreas institucionais elas foram preservadas. Então é esse o cenário com que a gente trabalha agora. Pode prosseguir. Esse plano de melhoramento, ainda que reduzido, ele permite uma condição de mobilidade interessante que liga as estações de trem existentes na Marginal a certas estruturas importantes desse território, como vocês podem ver nessas rotas. Pode prosseguir. Há um plano também de sistema cicloviário, que apesar dessa supressão não é prejudicado pela proposta, ele ainda se mantém, né? E, em suma, é isso. Há uma questão que, acho que pode prosseguir, acho que acabou. Tem uma outra questão que foi incluída nesse PL e que é importante que os senhores analisem. Quando os estudos foram feitos em 2003, há que se considerar que o cenário de transformação que hoje a gente observa nesse território ainda não estava consolidado. Então, a municipalidade dava um conjunto de incentivos aos empreendedores que doassem os terrenos necessários para implantar essas áreas verdes, áreas públicas. Como essa lei até o momento ainda não apareceu, muitos empreendimentos foram edificados nessas áreas, ainda que eles tenham mantido desocupadas aquelas áreas demandadas pelo plano de melhoramentos públicos. Então, um aspecto importante desse PL é necessário que os senhores considerem, é a possibilidade de transferir o potencial construtivo das áreas que foram reservadas para os melhoramentos públicos em empreendimentos já edificados. Porque como esses empreendimentos não vão se beneficiar dos incentivos que essa lei propõe, para que a municipalidade receba essas áreas públicas, ela teria que promover a desapropriação. E a custos muito elevados, até porque aquele terreno seria valorizado pelo empreendimento edificado nesses anos. Então, a nossa sugestão é que para os casos em que essas áreas públicas estejam em terrenos que já tenham sido incorporados dentro dos incentivos dessa lei, possam ser transferidas para fora desse plano, de tal forma a desonerar a municipalidade dos custos de desapropriação. Então, enfim, de toda forma, os senhores vão avaliar essas proposições, mas é isso que a gente tinha a dizer a respeito desse projeto. Obrigada. Bom, esse primeiro projeto é o 381, né? Acho que então a gente abriria a discussão sobre o 381. Tem inscritos? Ali tem o túnel, né? Aquela parte lá. Não foi terminado, né? Mas ele tá cheio de água lá, eu fui lá ver. Bom, então está aberta a audiência aqui ao 381. Eu tenho aqui apenas o senhor Mauro Alves da Silva inscrito, da Associação de Moradores e Comerciantes do Jabaquara. Mauro Alves da Silva é da Amojab, Associação de Moradores, Proprietários e Comerciantes do Jabaquara e da Operação Urbana. Então, vereador, eu queria registrar a nossa crítica, que foi falado em passando aí do PL 722/2015, mas nós já nos manifestamos na audiência pública naquela oportunidade que isso era uma manipulação do poder público
para retirar verba das moradias populares do Jabaquara e transferir para as áreas mais nobres, e agora está se comprovando com esse PL. Repare que esse PL não fala em nenhum momento em moradia popular e na obrigatoriedade de construir de 10% a 30% de moradia popular. Então tiraram 250 mil metros quadrados de potencial construtivo do Jabaquara e transferiram para Chucrizaidan, Berrini e região de Pinheiros. Então essa já é a primeira questão. Outra questão grave, tem que prestar atenção, essa palavra doação ela é enganosa, porque a pessoa está doando para si mesma, porque ela doa para a municipalidade, mas é um benefício que resulta em um próprio aumento patrimonial do seu empreendimento, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é a questão a casa aqui não está atenta ao que está acontecendo nessa operação urbana Água Espraiada. Porque o vereador citou ali que tem um túnel ali. Então tem que tomar cuidado com essa questão dos túneis. Porque essa operação urbana Água Espraiada ela já é objeto da força-tarefa da Lava Jato. Em 2018 foi feita uma delação premiada das construtoras, dizendo que havia um cartel que sobretaxou a operação em 700 milhões, e o Ministério Público simplesmente deu uma multa de 7 milhões para as empresas realizarem a obras em 10 anos. Por que eu estou chamando a atenção, até para o vereador Donato que acabou de chegar? A gente está chamando a atenção porque a operação urbana, ela tem um conselho gestor de 19 pessoas, mas não tem representantes dos proprietários, nem moradores do Jabaquara, e muito menos dos comerciantes. Então, abandonou-se as obras no Jabaquara e está se priorizando obras na Berrini, no Bruc e em Pinheiros. E para chamar a atenção, aquela questão do túnel. Vocês têm que lembrar que não foi abandonada a proposta do túnel, que é o túnel lá de 3 bilhões, que ainda continua em vigor. Então, a minha sugestão, viu, vereador Reis, é que a Comissão de Constituição e Justiça, dentro do possível, convide o promotor, o Silvio Marques, que é do Ministério Público, que ele está coordenando essa questão da delação, para verificar onde está o dinheiro. Porque a municipalidade doou 300 milhões para o metrô terminar a obra do monotrilho, que era para 2014, o metrô pegou essa verba, usou-se sabe lá quando, e paralisou as obras. Então, a operação urbana, ela é uma operação para reurbanizar as áreas mais pobres, principalmente Jabaquara e Americanópolis. Abandonou-se essa proposta e agora está arrecadando dinheiro para fazer obras que estão beneficiando as regiões mais nobres e abandonando a moradia e moradias populares do Jabaquara e Americanópolis. Então essa é a nossa crítica à situação, e eu vou deixar aqui com a comissão um documento chamado Onde Foi Parar o Dinheiro da Operação Urbana Água Espraiada, para mostrar que existe aqui nessa casa um pedido de CPI da Operação Urbana Água Espraiada e está engavetado em algum lugar. Então a nossa campanha agora é para estar esse CPI, até para ver quem é que está pagando, quem é que está sendo beneficiado por esses empreendimentos a despeito da população mais carente do Jabaquara e Americanópolis. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Mauro Alves da Silva. Falando em nome da Associação dos Moradores e Comerciantes do Jabaquara. Presente aqui o vereador Donato, Antônio Donato, vou passar a palavra para ele. Bom dia. Eu vim para essa audiência por algumas questões. A primeira é só para entender o processo. Nós tivemos, o ano passado, um debate aqui sobre a questão da água espraiada, sobre a desvinculação do CEPAC, do setor Jabaquara, do setor, enfim, liberado para outros setores. E qual foi, por que a gente foi a favor desse processo? Hoje a operação urbana, acho que tem 150 milhões em caixa, por aí, e ainda tem um monte de obras de habitação de interesse social para serem feitas, e com a desvinculação se permitia fazer um novo leilão. Eu não entendo porque eu escuto falar que a SP Urbanismo vai soltar um leilão da Operação Faria Lima. A Operação Faria Lima tem 600 milhões em caixa, não tem a premência dos recursos que a Operação Urbana Água Espraiada tem, com várias obras em andamento, que não terão mais dinheiro daqui a pouco.
obras de habitação de interesse social. Esse é o nosso foco. Então a gente aprovou em agosto do ano passado, faz mais de um ano, essa possibilidade de os CEPAC serem leiloados em outros setores, né? O estoque que era do setor Jabaquara. E até agora não vejo nenhuma providência para que tenha o leilão de CEPACs da água espraiada, que me parece que é premente pelo problema dos recursos, pela habitação de interesse social. Se o mercado imobiliário tem mais interesse na Faria Lima, eu acho que o poder público não tem que se pautar pelo mercado imobiliário, mas pelo interesse público. Não sou contra fazer leilão na Faria Lima, se tem estoque que se faça, mas o poder público tem que estabelecer suas prioridades. E me parece claro que a prioridade é a Operação Água Espraiada, porque vai acabar o recurso que existe. Não vou entrar no debate de onde se gastou o recurso, vai acabar o recurso que existe. Então, essa é a minha primeira colocação. O projeto está aqui, eu não tenho nada contra o espírito do projeto, até porque é uma determinação do licenciamento ambiental da operação, que tenha um alinhamento viário definido, um plano de alinhamento viário. A Câmara considerou exagerado o plano que veio para cá, que tinha um número de desapropriações absurda, e isso ia consumir o dinheiro da operação mais uma vez, e agora tem um plano mais modesto, então me parece à primeira vista adequado. O que eu não consegui entender aqui, eu queria que os representantes da São Paulo Urbanismo pudessem me explicar, é no artigo 2º, se não me engano, parágrafo 1º, inciso 1, que fala da transferência de potencial construtivo daquilo que for doado. Eu queria entender qual o embasamento legal, aonde se baseia essa possibilidade, porque eu não tinha ouvido falar ainda dessa possibilidade de transferência do potencial construtivo daquilo que foi doado. Se o empreendedor está doando, é porque ele já está tendo, ele tem interesse em doar, porque ele vai fazer uma rua, vai ter mais uma frente, vai ter um interesse objetivo, né? Ninguém vai doar sem interesse objetivo. E além desse interesse objetivo que ele tem, ele vai ter a possibilidade de transferir o potencial construtivo para outra área. É isso? Então eu gostaria que pudesse ser explicado esse aspecto aqui do parágrafo 1º, inciso 1, acho que do artigo 2º, se não me engano. De resto, quanto ao projeto em si, eu acho que ele não tem problema, a não ser esse parágrafo, que eu gostaria de entender melhor. Mas o problema principal é que nós aprovamos uma lei há mais de um ano e ela, na prática, não teve efeito, porque o leilão de CEPAC que deveria ser feito não foi feito. E eu não sei que providência está sendo tomada. Eu só escuto falar de leilão da Faria Lima, mas da água espraiada eu não escuto nada. Obrigado, presidente. Obrigado ao vereador Marco. Vou passar agora para a senhora Cássio fazer a sua exposição. Bom, o meu trabalho, o trabalho da equipe que desenvolve esses projetos é o de planejamento urbano. Isso significa que as nossas propostas, nem sempre a gente tem em mira a sua implantação imediata. Toda vez que a gente faz um plano de alinhamento viário, é uma proposta de reserva de áreas públicas, cuja implantação pode demorar 20, 30 anos. Há o tempo da cidade se acomodar a essa proposta. É essencial, e eu acho que a gente tem tido receptividade da Câmara na compreensão da importância de fazer essa reserva de áreas públicas, ainda que elas passem, por vezes, décadas sem serem implantadas. É uma forma da cidade se precaver de transformações futuras. Em relação ao questionamento do vereador Donato, o que a gente teria a esclarecer? Esse plano, ele começou a ser desenvolvido em 2003. À época, se imaginava que num tempo curto, viria um projeto de lei que ofereceria aos empreendedores imobiliários
aqueles incentivos trazidos no projeto de hoje para a transformação desses lotes, de tal forma que a prefeitura receberia aquelas terras em doação em troca de potencial construtivo, esse tipo de coisa. Ocorre que ao longo desses anos, muitos desses empreendimentos foram edificados e as áreas demandadas para a implantação desses melhoramentos viários, elas foram reservadas nesse empreendimento. Só que elas continuam sendo de propriedade privada. Para que a prefeitura possa implantar os melhoramentos viários previstos, ocupando essas áreas que já foram incorporadas, teria que haver uma desapropriação dessas áreas. E é um custo aumentado até por conta daquele empreendimento que valoriza essa faixa de terreno. Então, um entendimento da área técnica seria o seguinte, que a possibilidade de transferência deveria estar restrita àqueles imóveis que já foram edificados, que já se transformaram por força da lei e têm entre tenham áreas necessárias à implantação dos melhoramentos viários aprovados por este projeto. Então, seria uma forma da municipalidade entrar na posse desses imóveis a custos mais reduzidos e viabilizada por conta da transferência desse potencial construtivo. Porque, de outra maneira, para que esses empreendimentos, para que esses melhoramentos sejam implantados e que a gente receba áreas que já sofreram um processo de incorporação, nos parece que o custo de desapropriação seria muito aumentado. Talvez não se deva deixar essa possibilidade aberta a todos os imóveis, mas exclusivamente aqueles que já tenham sido objeto de incorporação. Ficou claro? Eu só quero entender a base legal, então, quer dizer, isso por... o plano diretor determina essa possibilidade no caso de implantação de corredores de ônibus. Por similaridade, por ser uma exigência da LAP que o poder público faça a implantação desses melhoramentos públicos, quer dizer, há um interesse público na implantação desse plano de melhoramentos, seria uma situação, a nosso ver, equiparável àquela demanda do plano diretor. Por similaridade, se autorizaria a transferência de potencial construtivo dessas áreas verdes e áreas demandadas por melhoramentos viários, desde que já não fosse possível ao proprietário daquele terreno se utilizar dos incentivos que a lei traz, porque ele já empreendeu, já pagou a totalidade da contrapartida exigida nos termos da Operação Urbana Centro. Então, a municipalidade, para entrar na posse dessas áreas de terreno, ela teria que promover a desapropriação. A nosso ver, a custos muito mais elevados do que aconteceria se a gente tivesse feito isso em 2013. Então, essa é a justificativa. Trata-se de uma intervenção de interesse público, pode representar uma diminuição de custos para a municipalidade e, enfim, estaríamos atendendo uma demanda da obra. Sobre o leilão, não. A nossa área de planejamento, mas a área econômica, posso dizer. Bom dia a todos. Meu nome é Rosa Miraldo, sou arquiteta da Diretoria de Gestão das Operações Urbanas. Com respeito à questão dos leilões da Operação Urbana Água Espraiada, que foram ensejados para aprovação do PL 722 do ano passado, a gente está atualizando o prospecto da Operação Urbana Água Espraiada, porque a última atualização que houve foi em 2012. Ele está, portanto, defasado em pelo menos 7 anos. Essa atualização já está em processamento, bem como estudo de viabilidade econômica, de modo que essas ações estão sendo empreendidas pela Diretoria de Gestão das Operações Urbanas, com vistas à colocação do prospecto para análise na CBN. Então, logo a gente consiga ultimar essa adequação técnica necessária pela defasagem de tempo ocorrida. O prazo, na verdade, a gente está correndo contra o tempo, como o senhor bem colocou, pela necessidade de recursos que essa operação urbana demanda,
A gente sempre esteve na expectativa, quando o PL foi aqui trazido para essa casa em 2015, a gente já necessitava que houvesse uma sinalização das questões que foram trazidas e aprovadas pelo PL, que acabou acontecendo só em 2018. Agora a gente está ultimando realmente os esforços sem uma data prevista, mas trabalhando nisso diariamente para que rapidamente a gente consiga essa atualização. Tem orador inscrito? Alô, meu nome é Eduardo Carvalho, eu sou um consultor que trabalho com empreendimentos ligados à operação Urbana Água Espraiada e também à transferência de potencial construtivo. Eu entendo que eu discordo da proposta que a SP Urbanismo traz de achar que a transferência de potencial construtivo viabilizaria na operação Urbana Água Espraiada. Eu tenho feito muitas contas em transferência de potencial construtivo de outros lugares e especificamente já fiz também alguns exercícios em cima dos terrenos que poderiam ser transferidos da operação Urbana Água Espraiada e seria muito mais caro para a municipalidade, porque tiraria recursos do Fundurb. Os recursos do Fundurb são dedicados para a HIS. Então, na minha opinião, não viabiliza a transferência de potencial construtivo como uma alternativa para a operação Urbana Água Espraiada. Seria mais caro para a municipalidade. Não, vereador, é porque... Não, o senhor se inscreveu, falou. É porque a resposta lá não condiz, porque está dizendo aí que vai ter verba de potencial construtivo. Só que o último artigo 6 diz assim, verbas orçamentárias próprias. Então, se a Câmara aprova esse projeto, sai do tesouro, não vai sair do potencial. É esse que é o problema. Bom, não há oradores inscritos. Encerrado, então, a audiência pública ao PL 381. Eu vou passar agora a abertura da audiência pública ao PL 427/2019. Passo aqui então para a senhora Rita de Cássia fazer a apresentação a respeito desse PL. Desculpa, a arquiteta Ana Barros.